Retomamos o nosso estudo do capítulo 15 do livro do Gênesis. Aqui nós temos um capítulo inteiro dedicado à aliança que Deus faz com Abrão. Até então, o Senhor Deus apenas determinara algo a Abrão e ele obedecera sem discutir. Nesse capítulo, Abrão ainda vai reclamar, uma reclamação justa, uma reclamação compreensível, típica de quem quer compreender, perguntar a Deus para entender, não há pecado nenhum. Nossa Senhora fez uma pergunta ao arcanjo: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Lembro que nós terminamos e precisamos fazer uma longa divagação sobre o versículo 6, parece que nós terminamos aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 6, recordemos somente a dúvida de Abraão, a reclamação de Abraão no versículo 2, Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Ao que o Senhor Deus ajunta, já comentamos isso, ele não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que vai sair das suas entranhas, já explicamos essa expressão, conduz Abrão para fora, pede para ele levantar os olhos para o céu e contar as estrelas, se ele for capaz, e ajunta o Senhor Deus, assim será a tua descendência, ou seja, numerosíssima, como as estrelas do céu. E essa frase do versículo 6, Abrão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou como em conta de justiça, comentadíssima por São Paulo na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e também a longa carta aos Hebreus. Muito bem, agora o versículo 7. Ainda estamos no diálogo do Senhor com Abrão. E disse-lhe: eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Pergunta: tinha necessidade de o Senhor Deus dizer isso? Abrão não já sabia disso? Sim, mas quando o Senhor Deus faz uma afirmação dessa natureza, não é para que Abrão se recorde, é como prelúdio do que vai vir agora. Digamos assim, é uma introdução solene de um pacto unilateral até então, ou seja, só Deus prometera, e agora vai acontecer, digamos, uma manifestação externa, ritual, um fato vai acontecer, vai ser celebrado, primeiro com palavras de Deus, depois com Abrão. O significado desse rito, trouxe aqui um texto maravilhoso de Santo Agostinho, que interpreta de forma espiritual esse fato que nós vamos ver agora. Tudo é muito rudimentar. Veja, qual é o sacrifício que nós celebramos, que nós oferecemos a Deus? Aquele que o Senhor instituiu e disse: fazer isto em memória de mim. Portanto, o santo sacrifício da missa que nós fazemos ao Senhor, apresentando a Ele o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício este que já foi consumado no Calvário, nós o perpetuamos, nós o presentificamos em todos os altares por ordem do Senhor. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que Cristo Jesus instituiu no Calvário como sacerdote, como altar e como vítima. Mas no tempo de Abrão, o Senhor Deus se adequou aos sacrifícios que eram comuns na época. Pegar animais, matá-los, dividi-los ao meio, e a intervenção da divindade, o fogo que passa entre as partes dos animais ali cortados. Alguém poderia dizer: mas que nojo, mas que coisa, pegar os animais, matar os bichinhos e separá-los e botar uma parte na frente da outra. Qual é o significado disso? O significado disso é este. O pacto, ele aqui é bilateral, no caso, Deus e o homem.
No caso, o homem aqui não é ainda a humanidade, é Abraão mesmo, é a pessoa de Abraão. Eu prometi algo a você, e me comprometo a cumprir. O fogo que vai passar evoca não só a fidelidade de Deus, mas significa tiremos Deus e coloquemos aqui a mentalidade que subjazia num gesto, digamos assim, tão rudimentar, tão primitivo. Eu faço um pacto com você. Como naquele tempo não tinha cartório, onde você celebrava qualquer instrumento jurídico, enfim, e ambas as duas partes se comprometiam em cumprir as cláusulas do acordo. O que acontecia entre dois homens há muito tempo atrás? Então, nós nos comprometemos em fazer, ou não fazer, ou desfazer, enfim, alguma coisa. Então, vamos pegar os animais, a gente parte. É isso que vai acontecer com cada um de nós se ele não cumprir a cláusula do acordo. Ou seja, que Deus nos rasgue no meio, que Deus nos consuma, que Deus nos queime, se nós não cumprirmos a cláusula do acordo. Alguém pode dizer, mas que mentalidade mais primitiva. Mas era assim. E Deus se adequou a essa mentalidade primitivíssima, que levava duas partes, quando acordavam, a celebrar isto, imolando, sacrificando animais, simbolizando, essa parte do animal sou eu, essa outra parte do animal é você, e nós nos comprometemos a cumprir aquilo que nós concordamos agora. Bem, disse isso para que ninguém se assuste com aquilo que vai ser feito agora. Versículo 7, e disse-lhe, eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Insiste ainda Abrão, no versículo 8, Senhor Javé, como poderei eu saber que a hei de possuir? Agora vem o Senhor Deus e faz uma ordem, dá uma determinação adequada a essa mentalidade que eu acabei de citar agora. Tudo naquele tempo era muito primitivo. E o Senhor Deus se adequou a isto. Toma uma novilha de 3 anos. Respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Então, era próprio daquela época que um pacto se traduzisse num gesto ritual. Era o tempo em que se acreditava na palavra da outra pessoa. Não tinha cartório, não tinha nada disso que exige, do ponto de vista da legislação, até porque naquele tempo nem legislação tinha. Não havia lei de Moisés, não havia, enfim, estamos há muito tempo antes de Moisés, de qualquer prescrição legal. Tudo era na palavra mesmo. E os ritos celebrativos traduziam esse compromisso. Muito bem. Prestem atenção nesse detalhe que Santo Agostinho, com sua intuição impressionante, vai registrar. Quem foi aqui que não foi cortado? As aves. E prestem atenção na idade de cada animal, 3 anos. Isso não me diz nada. Vai dizer daqui a pouco. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Até agora, vejam que o Senhor Deus determina que ele pegue esses animais e que faça isto, mas não disse que vai fazer. O que é que ele vai fazer? Faça isso. Pegue os animais, corte-os, com exceção das aves, e vejamos agora o que se segue. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão.
Parece que entre a ordem do Senhor Deus e o pôr do sol decorreu um certo tempo. Não sabemos exatamente qual. O fato é que esse versículo 12 evoca a ideia de silêncio, a ideia de espera da parte do homem. Poderíamos até acrescentar a impacientação. Lembrem-se que Abrão aqui já está impaciente. Anos se passaram e nada até agora de o Senhor Deus cumprir a sua promessa. Deus tem esses recados. Deus tem esses sinais curiosos. Deus não brinca conosco. Deus não zomba de cada um de nós. Mas tem os seus tempos que não são os nossos. É preciso aqui registrar esse detalhe que Santo Agostinho, atenção, que Santo Agostinho vai intuir. Coisas aqui, o que vocês estão lendo, o que estamos lendo agora, Santo Agostinho vai buscar um significado impressionante para cada coisa, para cada instante, para cada gesto, para cada coisa que está sendo narrada agora. Então vejam no versículo 12, assalto de pavor e espessa escuridão. Digam sinceramente se isso não é a história da nossa vida. Quem já não, aperreado, como se diz na minha terra, aflito, angustiado, se dirige a Deus, pede a Ele para tirar dúvidas, suplica ao Senhor para que Ele seja claro, para que Ele intervenha, para que Ele resolva o problema, e o Senhor Deus, nada. Depois vem o quê? O assalto de pavor, aquela experiência do medo. Vou morrer, vou perder tudo, tudo está perdido, é o fim, não há mais saída, não há mais solução, a coisa está chegando no limite, minhas forças estão se esvaindo. Quem já não teve essa experiência? Se não num dia, mas 2 ou 3, ou até constantemente, viver assombrado, viver apavorado, viver angustiado, ancorado apenas, sustentado apenas na promessa do Senhor, que, em certas situações para nós, parece que não vai se cumprir. Então, gravem isso no versículo 12, um grande pavor e uma espessa escuridão. Então nós temos a perturbação da alma e temos uma condição, digamos, já é noite, o sol se pôs, e não há clareza, não há discernimento, porque na escuridão a gente não enxerga as coisas, não sabe separar uma coisa da outra, não contempla, aí já estamos interpretando existencialmente o fenômeno, nada é claro, nada tranquiliza, não há conselho de pessoas, não há presença de ninguém, não há nada nem ninguém que possa nos tranquilizar. Vejam quão merecedor de elogios é o nosso pai Abraão, que passou, e cada momento, cada coisa, repito, insisto até obsessivamente, tem um significado para nós, porque ele acreditou. Voltem para o versículo 6, por favor, versículo 6, o sol está se pondo, as aves estão ali, os abutres estão chegando para comer a carniça, e Abrão, que não ouviu nada de Deus, Deus não prometeu para ele o que ia fazer com aqueles animais, com aqueles excrementos ali, com aqueles animais mortos, e uma cena, sei lá, eu imagino até mal cheirosa, uma cena, e ele ali cuidando daqueles animais, não permitindo que as aves, mas as aves não foram cortadas, estão mortas, evidentemente, mas não estão cortadas. O Senhor disse-lhe, repare, o Senhor esperou o sol se pôr, não disse na hora. O Senhor disse, sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Reparem aqui que o Senhor Deus fala dos descendentes de Abrão, não fala necessariamente do filho, e essa é a preocupação de Abrão, é o meu filho,
O Senhor Deus já vislumbra mais para frente, como que ele falasse, eu estou falando aqui dos filhos dos seus filhos. Nem disse também que ele só vai ter um. Repare que a promessa do Senhor é da descendência. Você vai ter descendentes. Digam, para um homem assustado, para um homem apavorado, para um homem cuja paciência está se esgotando, para um homem idoso, ele não questiona. Ele pediu só uma vez a Deus esse sinal. Fez essa reclamação. Justa, evidentemente. Tudo aquilo que Abrão faz com relação a Deus há de ser lido na perspectiva do versículo 6. Abrão creu, confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou em conta de justiça. Não é somente o episódio de Isaac no Monte Moriá, atual Monte Sião, Jerusalém, que vai ser uma prova e tanto. Mas aqui já temos uma prova tremenda de um homem idoso que saiu de sua terra, muitos anos se passaram, e até agora o Senhor não cumpriu a promessa. E reparem que ao falar do futuro da descendência de Abrão, já prevê sofrimento. Ou seja, daqui a 400 anos, daqui a muitos anos, a sua descendência vai para uma terra que não é sua. Nós sabemos que essa terra é o Egito, onde aliás Abrão já morou, mas ele não diz onde é, e serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu o julgarei, também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Nós sabemos que o episódio da saída do povo hebreu, digamos assim, saqueou. Mas saqueou, nós não vamos sair aqui sem nada não, vocês vão ter que nos dar toda a riqueza de vocês. Saíram com joias, saíram com muitos recursos minerais, com tudo aquilo que eles puderam levar. Afinal de contas, eu imagino a mágoa, quem sabe até a raiva de um povo que foi escravizado. Vocês imaginem a animosidade, a raiva, né? Quer dizer, a raiva do lado dos egípcios, porque nós temos o faraó com um filho que acabou de morrer. Todos os primogênitos do Egito, portanto, foi uma dor que atacou a todas as famílias do Egito. Eles ficaram apavoradíssimos. Foi preciso que o Senhor mandasse 10 pragas, e somente na 10ª, essa foi desculpe a expressão, essa foi de amargar. Então os egípcios mandam esse povo embora, porque se morreu um filho, morrer o filho mais velho é a suprema angústia para um pai, para uma mãe que com tanto carinho, com tanto esmero, com tanto amor, com tanta proteção, cuida do mais velho, que é o herdeiro. Se você quer atingir um pai, é matar o primeiro filho. Sofrimento para o pai, sem dúvida alguma, é perder o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. É filho, mas o mais velho, naquele tempo, era particularmente doloroso. Então nós temos mágoa de um lado e mágoa do outro. Os egípcios querem que eles vá embora, que eles partam imediatamente. E os hebreus, certo, nós vamos partir agora, passe para cá o dinheiro, passe para cá a joia, passe para cá. Fizeram uma verdadeira devassa, por assim dizer. É isso que o Senhor Deus diz no versículo 14, com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-te a teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Vejam, o Senhor Deus aqui não fala do filho de Abrão, fala dos descendentes. Alguém poderia dizer, mas se eu fosse Abrão, mas Senhor, eu entendo, eu creio, mas eu quero saber do meu filho, eu vou ter ou não vou? Abraão não faz essa pergunta, ele acredita no Senhor. O Senhor está respondendo da maneira dele, uma maneira sábia. O Senhor, para nos responder, quando ele nos responde, digam vocês, na vida de vocês, quando o Senhor Deus responde, ele não responde com tanta clareza, ele não entra em tantas minúcias. Nós aqui fazemos questão disso. Eu quero saber a hora, o minuto, o segundo, como é que vai acontecer, a intensidade da graça que vou receber, a dimensão do milagre. Por favor, me diga logo isso, Senhor. Abraão não fez isso.
E o Senhor respondeu. A resposta foi satisfatória no meu entendimento. Só que ele não entrou no cerne da questão, porque a pergunta que Abrão faz, por favor, voltemos aqui no versículo 2, Javé que me dareis vós, eu irei sem filhos. O que ele quer, o que ele esperava do Senhor ao fazer essa pergunta, é esse assunto, filhos. Descendência, sim, a expressão inclui os filhos, evidentemente, mas ela não é tão clara, porque inclui os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. Mas Abraão, mesmo assim, acreditou. Muito bem. Quanto a ti irás em paz, versículo 15. Versículo 16. Somente a quarta geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quem são os amorreus? Os amorreus são alguns dos povos que residiam no que hoje nós chamamos de Israel. E eles estão descritos no versículo 20 e no versículo 21, por favor. 19, 20 e 21. Aquela terra, hoje vamos incluir também a faixa de Gaza, vamos incluir também a autoridade palestina, ou seja, o Israel no tempo de Abrão, que era uma região que não se circunscrevia apenas ao Israel de hoje, mas ia do que hoje entendemos por Egito, até o que hoje entendemos o Irã e o Iraque. Essa é a terra que o Senhor prometeu a Abraão, que é diferente dos limites da terra prometida no tempo de Davi, no tempo de Salomão e nos séculos seguintes. Então, terra prometida. Por isso que Abrão, que é o pai também dos islâmicos, dos muçulmanos, o conceito de terra santa para eles é mais do que Israel, por causa dessa frase aqui. Vamos ver a frase, por favor, versículo 18, vamos deixar o 17 para lá. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, atenção, aqui estão os limites da terra onde jorram leite e mel, que é mais extensa do que hoje entendemos por Israel, tá certo? Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito, imaginem aí o delta do Nilo, a península do Sinai, que hoje é Egito, viu? A terra dos sineus, então agora vamos aos povos que moravam ali, sineus, cenezeus, cadmoneus, heteus, ferezeus, amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Não é o momento de nós voltarmos àquela genealogia que nós vimos alguns meses atrás, a genealogia pré-diluviana, ou seja, dos descendentes de Adão e Eva até o dilúvio, tem uma genealogia, vocês viram. Depois temos a genealogia pós-diluviana, até Abraão. E depois segue-se o curso, não é? Então, todos esses daqui, na verdade, são descendentes de Adão e de Eva. Vamos dar uma olhada, por favor, nas genealogias que nós encontramos antes de Gênesis 15. A primeira delas, a mais rudimentar, Gênesis capítulo 4, a descendência de Caim. Gênesis 4, de 17 a 24. Esses são os descendentes de Caim. Os descendentes de Sete, de 25 a 26. Está claro? De Adão ao dilúvio, é praticamente todo o capítulo 5º. Todo o capítulo 5º. Então, depois do capítulo 5º, vamos pular para a próxima
genealogia. Gênesis 9, de 18 a 29. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A posteridade de Noé está no capítulo 10, até o famoso episódio da Torre de Babel. E pronto. E aí chegamos ao nosso pai Abraão. Então, eu citei isto, volte de novo para os versículos, Gênesis 15, de 19 a 21. Sineus estão citados lá atrás. Cenezeus, Cadmoneus, Eteus, Ferezeus, Amorreus, Cananeus, Jezeus e Jebuseus. No fundo, uma mesma família. Então, vejam, biblicamente, o berço da humanidade é essa região. Essa parte do planeta Terra que vai do Egito até a Mesopotâmia. Está claro? Está claro? Muito bem. Então, agora voltemos para o versículo 17. Antes, somente um comentário, um registro do versículo 16. Versículo 16. Somente a quarta geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Nós estamos no ano 1800 a.C. Moisés com Josué é ano 1250, 1200. Então, nós temos de 1800 para 1250, nós temos 600 anos. 4 gerações, nós temos aqui uma média de quantos anos para cada geração? 120, 130, 140 anos. Está claro? Lembrem-se que a quantidade de anos da vida de uma pessoa, que de lá de Matusalém, quantos anos Matusalém? 970, vai diminuindo até uma média de vida 120, 130, 140 anos na época de Abraão e dos seus descendentes, e até chegarmos ao Salmo 89. Qual é a média de vida do Salmo 89? 70 anos é a vida de uma pessoa. Os mais fortes chegam aos 80, é o que diz o Salmo, que foi escrito muito tempo depois, não é? Então, vejam, 4 gerações. E, de fato, Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e esse teve os 12 filhos, que foram para o Egito. 400 anos depois é que eles saíram de lá. Está claro? Está claro? Muito bem. Alguém poderia dizer, mas o Senhor Deus, ao invés de consolar Abrão, deixou mais preocupado, porque vai dizer que a descendência dele vai sofrer, vai ser escrava nessa terra que eu nem sei onde é. Abraão não reage dessa forma. Abraão silencia. Agora vamos àquilo que aconteceu com os restos dos animais ali cortados, com exceção das aves. Versículo 17. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Na mentalidade da época, cortar os animais comprometia as duas partes do acordo, do pacto, do compromisso, da aliança. E isso significava, aconteça conosco, ou com cada um de nós, com as duas partes, o que aconteceu com esses animais, se cada um de nós não cumprir aquilo que prometeu no acordo, no pacto. E aqui é como se Deus dissesse, que aconteça comigo, eu Deus, comigo. Eu deixarei de ser Deus, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo. O braseiro, então, é, digamos assim, a manifestação dessa teofania. Deus se empenha em tocar, e de fato ele toca, na matéria do sacrifício, que é a visibilização de um acordo, de um pacto, que agora aqui é feito. E detalhe, queridos, é um pacto bilateral ou unilateral aqui?
unilateral, porque o Senhor Deus não exige nada de Abraão, senão, versículo 6, Deus só pede isso. É a única coisa que eu peço a você, que você creia. Eu não quero que você prometa. Quem promete sou eu, que sou Deus. Deus promete e o homem crê. Essa é a cláusula do acordo. Está claro? Está claro? Quando Jesus Cristo disse, eis que estarei convosco todos os dias, ele exigiu de nossa parte alguma coisa? Não, somente a fé. Quando ele disse, no mundo tereis tribulação, tende coragem, eu venci o mundo. Ele pede apenas a coragem. De nossa parte, o que é que Deus exige? Somente a fé. E da parte dele a promessa. Está claro? Claro. É claro que na celebração do sacramento do batismo, nós temos as promessas sacerdotais, não é? Renuncia a Satanás? Renuncio. Renuncia às suas obras? Renuncio. Renuncia às suas seduções? Renuncio. Isso é uma promessa. Mas antes disso, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creio em Jesus Cristo? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Na Santa Igreja Católica? Creio. Claro, o acordo, como ele acontece. Pois bem, então agora vamos no meu entendimento, a impressionante interpretação que Santo Agostinho faz disso daqui. Olhe, é de tirar o chapéu, no meu caso é de tirar a mitra, porque é algo realmente belíssimo. Depois eu falarei para vocês dessa coleção, que já está no 34º volume. Vejam agora que coisa bonita, a interpretação que Santo Agostinho dá a esse episódio. É o comentário ao Salmo 103. Leio para vocês. Abraão não partiu as aves. Abraão, naquele sacrifício assaz misterioso, ofereceu 3 animais: uma vaca de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma rola e um pombinho. Dividiu o cordeiro e colocou uma parte em face da outra. Dividiu a cabra e colocou metade em face da outra. Dividiu a vaca e fez o mesmo com a sua carne. E acrescenta a Escritura: entretanto, não partiu as aves. Além disso, diz que o cordeiro era de 3 anos, a vaca de 3 anos, a cabra de 3 anos. Não se fala, porém, da idade das aves. Reparem bem o que aqui Santo Agostinho vai tirar disso. Qual o motivo, pergunto-vos, senão porque as aves representam homens espirituais, cuja idade temporal se omite, porque meditam as realidades eternas e ultrapassam todas as realidades temporais pelo desejo e o intelecto. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. 1 Coríntios 2,15. Por isso, somente eles não se separam em heresias e cismas. O cordeiro representa os chefes sob o jugo da lei, sob a qual labutava. A cabra figura a igreja dos gentios, dos pagãos. Ela saltava livremente e nutria-se de amarga oliveira silvestre. Estes animais tinham 3 anos, porque a graça se revelou na 3ª época. A primeira foi antes da lei. A segunda, em que a lei foi promulgada. A terceira, a atual, em que se anuncia o reino dos céus. Por que dizemos que o cordeiro não se divide? Acaso os bispos não são fautores de cismas e heresias? De fato, se o próprio povo não se dividisse, isto é, se a vaca não fosse partida, nem a cabra, talvez se envergonhassem de suas divisões e voltassem à união. Dividem-se os chefes, dividem-se os povos, como se um cego guiasse outro cego e ambos caíssem numa cova. São colocados um diante do outro, entretanto não partiu as aves.
Os espirituais não sofrem divisão, não planejam cismas, têm a paz em si e conservam nos outros à medida que podem. E quando ela falta nos outros, eles a mantêm em si mesmos. Palavras de Jesus: e se lá houver um homem de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele, se não, voltará a vós. Se ele não é de paz, quis dividir, tua paz voltará a ti, porque não partiu as aves. Virá também o fogo. Fala agora o fogo. Pois Abraão sentou-se ali até a tarde, e apoderou-se dele grande pavor, como do dia do juízo. Aquela tarde representa o fim do mundo, e a fogueira, o dia do juízo futuro. Também o fogo dividiu ao passar pelo meio das partes. Se o fogo passou pelo meio, separou uma parte para a direita e outra para a esquerda. Impressionante como ele vai juntando, vendo sinais de coisas que Jesus vai falar no juízo final. Colocará uns à direita, outros à esquerda. Que intuição desse homem! E continua Santo Agostinho: existem de fato alguns que são carnais, e contudo estão contidos no grêmio da igreja, vivendo ao seu modo. Receamos que estes sejam seduzidos pelos hereges, pois enquanto são carnais, são divisíveis. Entretanto, não partiu as aves. Os carnais são divisíveis. Não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Ele está citando aqui literalmente São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 2. E como provar que os carnais se dividem? Prossegue: cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não sois carnais? Não procedeis de maneira meramente humana? Peço-vos, irmãos, ouvi e tirai proveito. Deixai de ser carnais e começai a ser rola e pombinho. Entretanto, não partiu as aves. Ora, quem permanecer assim, segundo certo estilo de vida conveniente aos carnais, sem se apartar do grêmio da igreja, nem se deixar seduzir pelos hereges, sendo dividido e indo para a parte contrária, virá o fogo. Contudo, não poderá ser colocado à direita, a não ser passando através do fogo. Mas se não quiser suportar o fogo, procure tornar-se rola e pomba. Quem puder compreender, compreenda. Alguém pode até discordar dessa interpretação, digamos assim, alegórica de Santo Agostinho. Mas lembrem-se que a nossa fé católica está radicada na Escritura e na tradição da Igreja, cujos primeiros nossos representantes, irmãos, que viveram os primeiros séculos, portanto, bem próximos dos apóstolos, estou falando dos padres da Igreja, a interpretação deles, a leitura que eles fazem, é abalizadíssima, respeitadíssima até pelos protestantes, viu? Porque uma coisa é o que um teólogo moderno de hoje diz, outra coisa é o que Santo Agostinho diz, é o que Santo Ambrósio diz, homens que viveram lá atrás. Ou seja, o Antigo Testamento lido na ótica do Novo Testamento. Essa leitura, que era recorrente nos primeiros séculos da igreja, 6, 7 primeiros séculos, o que esses homens escreveram, a interpretação que esses homens deram, nos ajudam essas interpretações, cada um no seu canto, na sua região. Nós temos aqui a Ásia, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a atual também no Ocidente e toda a Europa. Essa interpretação, essa intuição, essa forma profunda de interpretar textos do Antigo Testamento à luz do Novo, de enxergar nessas coisas tão rudimentares alusões àquilo que vai acontecer no Novo Testamento, isso é de extrema importância. E vocês lembram também, essa leitura é feita pela própria Escritura. Lembram de Melquisedeque? Quem é que faz essa leitura? Que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, a carta aos Hebreus. Ou seja, você tem o fato em andamento no Antigo Testamento e a leitura que os apóstolos no Novo Testamento fizeram desse fato. Então, assim como Melquisedeque
nos projeta, nos remete à figura de Cristo. Também esse fato aqui nos remete a essa intuição que Santo Agostinho nos apresenta, nos presenteia. Intuição, no meu entendimento, profunda. Bem, dito isso, vamos já entrar no capítulo 16, o nascimento de Ismael. Ismael, filho de Agar. Agar, escrava de Abrão e de Sara. Ainda estamos em Abrão e Sarai. Abrão e Sarai, que depois terão o nome mudado para Abraão e Sara. Muito bem, versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Meu comentário: entre esse versículo e o capítulo 15, não temos muito tempo, não. E no capítulo 15, o Senhor Deus ouve a reclamação de Abrão. Ele quer o filho, quer porque quer, na verdade quer porque o Senhor prometeu. O Senhor responde nos versículos 13 até o final, sem ser muito claro, não disse quando iria nascer o seu filho. Rigorosamente falando, nem falou que ia nascer o filho. Indiretamente falou porque ele promete a descendência numerosa. E agora vem o episódio que vai trazer um certo consolo a Abrão, mas ainda não vai ser o cumprimento. Atenção, entranhas. Onde está aqui a promessa no versículo 4, Gênesis 15, 4. Gênesis 15, 4. Abrão pensa que o herdeiro dele vai ser Eliezer de Damasco, citado no versículo 2. Um escravo, filho de uma escrava. Mas o Senhor Deus o tranquiliza. Não vai ser ele. Vai ser fruto de tuas entranhas. E aqui um certo consolo. Um certo consolo vai nascer para consolar um pouco o coração de Abrão, já inquieto, o filho de uma escrava. Voltemos então ao versículo 1, Gênesis capítulo 16. Mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão. Compreende-se porque essa escrava é egípcia. Os dois foram para o Egito, moraram lá e voltaram certamente com vassalos. Trouxeram de lá escravos, prática comum na época. Você comprava os escravos, você adquiria os escravos e os escravos se tornavam posse da pessoa. Só que é uma posse que dava direito, com o consentimento da esposa, ao marido de fazer sexo com ela, não visando a traição, não visando ao adultério, não visando a licenciosidade, a depravação, mas com o fim da procriação. Era uma maneira que os antigos tinham de não incorrer na maldição de Deus, pois a mulher que não gerasse filhos era tida como maldita, Bom, seguimos. Vejam que é a iniciativa de Sarai, é a própria Sarai. Pergunto-me, estaria ela sensibilizada com o sofrimento, com a inquietação do seu esposo? A idade está avançando, deixei minha terra, acreditei no Senhor, não duvido da palavra do Senhor. Quando isso vai acontecer? Então, por favor, aqui vocês não interpretem a iniciativa de Sarai como a iniciativa de uma mulher licenciosa, que concorda com bigamia, que concorda que que o esposo traia o marido, uma mulher que joga outra mulher nos braços do marido ou exige que o marido durma com outra. A intenção aqui é a procriação. Absurdo na mentalidade de hoje, certo? Mas isso não é o tempo de hoje. Estamos há muito tempo atrás, onde não havia ainda a lei, e na lei, guardar a castidade, que é o 6º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, 9º mandamento, isso é lei
que foi dada no tempo de Moisés, 600 anos depois de Abrão, viu? 600 anos depois de Abrão. Muito bem. Disse a Abrão, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Eu repito, caríssimos internautas, caríssimos irmãos aqui presentes, essa mentalidade, se hoje ela é insustentável, de acordo com nossos critérios ocidentais e modernos, mas também ainda com critérios do próprio Novo Testamento. No Novo Testamento isso é impensável no Novo Testamento. Não estamos no Novo Testamento, não estamos na nossa época. Nós estamos numa época muito remota, de um povo com uma mentalidade muito, eu não digo retrógrada, porque isto soa como pejorativa, mas uma época muito peculiar, onde a humanidade ainda está, digamos, tateando e vivendo de acordo com costumes, com regras, com convenções ainda não elaboradas, ainda não estruturadas, rigorosas, como por exemplo no livro do Levítico, onde você tem aquelas proibições: não dormirás com, não cometerás adultério, não cometerás, aquele que cometer vai ser apedrejado, e assim por diante. Estamos ainda numa época muito remota. Então, vejam, compreensível, segundo a mentalidade da época. Se vocês impregnarem isso no coração de vocês, eu já fico muito feliz, tá certo? Para não ficarem chocados e banalizarem a nossa mãe, Sara, o nosso pai, Abraão, porque se Abraão é nosso pai, na fé, é claro que a carta aos Hebreus não vai se chamar de Sara, nossa mãe na fé, mas ele mesmo, mas por ser esposa de Abraão, compreende-se perfeitamente esta entrega, ou esse pedido: eu sou estéril, e pelo menos faça sexo com ela, para ver se ela engravida, e a criança vai ser minha. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Não foi iniciativa de Abrão, foi pedido de Sara. O pedido de Sara não é a licenciosidade de um casal nos dias de hoje, que faz questão, ele consente que ela durma com outro homem, ou que faça sexo com esse homem, os três no mesmo lugar, qualquer tipo de licenciosidade dessa natureza, não vou nem entrar nesses detalhes. Aqui a intenção, o contexto, a mentalidade são completamente diferentes. Abraão aceitou, porque a mentalidade da época era a de que uma mulher estéril, para ter um filho, a única saída é que a escrava de ambos poderia ser entregue por ela ao marido, e a criança seria filha dela. Sarai tomou, pois, sua escrava, a egípcia, passados 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Mas isto é bigamia. Não é bigamia. Aqui é escrava. A escrava não tem direito a nada. A escrava, o homem e a mulher que compravam o escravo podia dispor dela. Desculpe, não se choquem. Como podia dispor de um cavalo? Como podia dispor de um animal qualquer? Eu comprei lá na feira. Tinha feira de escravos naquele tempo. Essa mentalidade vigorava até na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Até na época de São Paulo. Quem lembra qual foi a cartinha bem pequenininha que na Bíblia, no Novo Testamento, que São Paulo escreveu, onde fala de um escravo que roubou fulano, que era muito amigo de São Paulo, roubou e fugiu. E foi parar onde São Paulo estava. Esse fulano, chamado Filemon,
da cidade de Colossos, hoje Capadócia, Turquia, tivemos a graça de estar na cidade de Colossos, foi para lá e São Paulo escreve uma carta, a carta a Filemão, pedindo que ele aceite o escravo Onésimo, que roubou de Filemão. E São Paulo diz: olha, se ele roubou, eu pago, mas receba-o agora não mais como escravo, mas como seu irmão. A carta a Filemão é uma prova de que no tempo de Jesus ainda vigorava essa mentalidade ultrapassada e absurda para nós, mas ainda era costume na época a escravatura. Muito bem, então Sara toma a esposa, ou seja, você, agora, a partir de agora você vai ser mulher do meu marido. Mas não era o matrimônio como nós estamos entendendo. Era a concessão da dona, você é propriedade minha. E o seu papel vai ser fazer sexo com meu marido, até você engravidar. Desse assunto delicado, vamos tratar no nosso próximo encontro, porque já estamos a 55 minutos do começo dessa aula.